Dia, que bom que vocês estão com a gente no Festival Live Mundi 2020. Ficamos muito felizes por ter vocês por aqui. O Live Mundi é um movimento e um festival de vida sustentável que desde 2016 te inspira a transformar o mundo. Eu sou Isabela Souza, sou parte do time de curadores e curadoras do Live Mundi 2020 e eu vou ter a honra de mediar hoje a conversa entre a Lígia Pereira e a Ana Paula Lisboa. Essa é a nossa primeira edição digital, a gente está muito feliz de estar aqui. Acontece desde o dia 3 até a próxima sexta-feira, dia 9 de outubro. São 50 atividades gratuitas entre diálogos, oficinas, bem-estar e performances artísticas. Acompanhe por aqui e compartilhe nas redes. O nome da nossa conversa é Vida em Rede. A vida se organiza em rede. Nossos movimentos afetam o outro e o planeta. Estamos mais conscientes sobre o valor das conexões e dos vínculos de confiança que permeiam a colaboração. A cola da relação nesse futuro que se conecta, sente, confia no outro e na rede. Vidas em rede nos mostram que as diferenças como complementariedade. E aí a gente traz aqui um conjunto de perguntas que a gente está doida para ouvir a Ana Paula e a Lígia contarem para a gente, né? Quais os desafios para criar um negócio em rede? Como construir relações onde todos ganham? Como construir e viver em redes de colaboração? O que ouvimos de nós mesmos, dos outros e do planeta nesse contexto de, enfim, pandemia e necessidade de isolamentos e quarentenas? E muitas outras perguntas que a Lígia e a Ana Paula com certeza vão abrir para a gente, né? Acho que, sobretudo, essa é uma conversa para abrir perguntas e pensar caminhos e possibilidades e inquietações. Rede pode ser muita coisa, né? Acho que rede é a essência do Live Mundi, é assim que a gente opera, é assim que a gente constrói, é assim que a gente acredita. Não é à toa que tem tanta gente envolvida na construção desse festival. E melhor do que eu apresentar essas mulheres maravilhosas com quem eu vou ter a honra de dialogar é que elas mesmas possam dizer quem são. Então, eu vou primeiro convidar a Lígia para se apresentar para a gente. Obrigada, Lígia. Gente, obrigada, super obrigada pelo convite. É realmente uma honra estar participando do Live Mundi. E, enfim, eu sou Lígia da Veiga Pereira, eu sou professora titular de genética humana na USP, onde eu estou liderando o laboratório de células-tronco embrionárias da USP e um projeto DNA do Brasil, que é um projeto que visa a gente conhecer a genética da nossa população, e eu vou falar um pouquinho dele aqui com vocês para ver como todos nós somos muito parecidos. Agora eu vou convidar a Ana para se apresentar e contar para a gente quem ela é. Obrigada, Ana, por aceitar nosso convite. Oi, Isabela. Oi, Lígia. Oi, todo mundo. Um prazer estar aqui. Enfim, saber com certeza um pouco mais do trabalho da Lígia também é algo que super me interessa. E de estar aqui nesse festival, nessa primeira edição online. Eu sou Ana Paula Lisboa, eu tenho 32 anos, sou carioca. Atualmente vivo em Luanda, capital de Angola, sul do mundo, aqui na África. Enfim, sou mais velha de 4 irmãos, sou filha de um homem e uma mulher negros, e sou escritora, sou artista textual, e acho que aqui acho que eu vou tentar responder um pouco essas perguntas e criar com certeza as outras perguntas. E, enfim, tá junto. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Ana. Lígia, eu te convido para conversar com a gente sobre os significados possíveis de rede a partir aí das suas trilhas, das suas construções. Gente, olha só, o método é o seguinte, a gente vai ter mais ou menos 10 a 15 minutos para a Lígia e para a Ana conversarem com a gente, e a nossa expectativa é depois a gente ter em torno de meia hora para dialogar. Então, mandem perguntas, façam perguntas, o chat no YouTube está rolando, a gente vai ter muita, muita alegria em as redes possibilitarem que outras pessoas conversem também com a gente sobre rede, tá bom? Contigo, Lígia.
Legal. Eu queria mostrar para vocês, porque, enfim, em geral as pessoas não se dão conta de como nós somos conectados também do ponto de vista biológico, do ponto de vista do nosso DNA, do nosso genoma. Eu tenho uns slides para mostrar, só porque, em geral, eu acho mais fácil ilustrar as coisas que eu falo de ciências. O pessoal vai mostrar. Ah, tá aí. Então, eu queria falar para vocês desse projeto DNA do Brasil. E, enfim, isso tudo começa. Eu estou tentando passar. Eu acho que o pessoal não está deixando passar aqui o meu slide, viu, pessoal do. Agora! Olha só, eu acho que a pergunta mais fascinante que eu acho que a gente tem em biologia é como é que a gente passou daquela primeira célula que a gente já foi e a gente dá origem a um ser complexo como é o ser humano. E ó, eu estou tentando passar o slide e agora, deixa eu ver se agora vai. Ah, tá aqui, ó. Então, né, a gente já foi essa célula aí, resultado da fecundação. E como é que essa célula sabe se multiplicar? E de repente algumas delas vão virar neurônios, outras vão virar fígado, osso, e de uma forma tão organizada para dar origem a um ser humano, né? Como é que ela sabe fazer isso? E ela sabe fazer isso porque ela segue uma receita que está ali no seu núcleo, que é formado no momento da fecundação, que é o nosso genoma, o nosso DNA, tá? Então, eu gosto de fazer essa analogia do genoma, como o genoma é uma receita de um ser vivo, é uma receita que a natureza segue para a formação e para o funcionamento de um ser vivo. Vocês devem lembrar aí das aulas de biologia, aqueles A, e C, T, G. O genoma humano ele é escrito com 3 bilhões dessas letras. E é lendo esse genoma que aquela célula consegue se transformar num indivíduo e esse indivíduo segue funcionando ao longo da sua vida, tá? Então, se o genoma é uma receita, dentro dessa analogia, os genes seriam as instruções dessa receita. Então, no nosso genoma, a gente tem 20 mil genes, mais ou menos. Eu coloquei aqui nesse genoma aí 3 genes identificados. Então, aquele gene amarelo faz com que as nossas células produzam essa proteína, o gene azul manda a célula produzir essa outra, esse terceiro tem o código para a célula produzir essa terceira proteína, e as proteínas em conjunto vão formar as células formam os órgãos e tecidos que formam a gente, tá? Um outro conceito que aí é muito interessante, e a gente entra nessa coisa das redes, é a gente imaginar que, por exemplo, todas essas pessoas aí são seres humanos, então elas são um produto de um genoma humano. Agora, o genoma delas não pode ser idêntico, né? Senão, o genoma de cada um de nós não pode ser idêntico, senão nós seríamos todos clones ou gêmeos univitelinos, né? Então, não existe um genoma humano, existem vários genomas humanos, atualmente mais de 7 bilhões de genomas humanos diferentes existem no mundo, né? E aí vem uma pergunta muito interessante: o quanto o genoma, o DNA de 2 pessoas é idêntico? Pensem aí num número, tá? O quanto o DNA de 2 pessoas é idêntico? Pensaram no número? Nós somos 99,9% idênticos do nosso genoma, tá? Então, isso significa que esse 0,1% de diferença entre cada um de nós, que eu tentei ilustrar aí com essas letrinhas mais claras, são responsáveis pelas nossas características individuais, tá?
E, claro, as características individuais mais óbvias são a nossa aparência, então, esse 0,1% de diferença entre o meu DNA e o DNA de uma amiga é o que faz eu ter uma aparência completamente diferente da dela, né? Mas a gente tem que lembrar que esses 0,1% de variação que a gente tem entre o genoma das pessoas também está, se não determinando, influenciando todas as nossas características também de saúde, o nosso metabolismo, como eu vou responder a um medicamento, como eu vou envelhecer, isso tudo está de alguma forma escrito nessas pequenas variações que existem no DNA de cada uma, né? O metabolismo de açúcar, por que a minha amiga comia açúcar à vontade, não engordava, e eu não podia pensar num sorvete e ganhava 1 quilo, né? Isso aí está aí nessas letrinhas que diferem entre nós duas, né? E o grande desafio, então, da genética do século XXI é a gente entender quais são as alterações, as variações do genoma das pessoas que está associado a cada uma dessas nossas características de saúde, tá bom? E aí, então, deixa eu voltar aqui, isso vai permitir que a gente possa fazer um exame do nosso DNA e saber quais são as nossas predisposições genéticas para diferentes condições, tá? É isso que a gente quer poder fazer. Qual é o medicamento, quando eu for escolher um medicamento para uma certa doença, qual é o que vai funcionar melhor para mim? Eu vou olhar no meu DNA, de acordo com a minha genética, qual seria esse medicamento. E aí a gente pode fazer uma medicina preventiva baseada no nosso genoma, tá? Uma outra coisa bacana da gente conhecer o nosso genoma é a oportunidade da gente desenvolver medicamentos mais eficazes. Isso aqui é um exemplo clássico em que, sequenciando o genoma de várias pessoas, descobriram algumas que tinham uma letra alterada nesse gene aí, que produz essa proteína. E isso faz com que essas pessoas não produzam essa proteína, porque esse gene está defeituoso. E isso tem a consequência nessas pessoas delas terem o colesterol super baixo, tá? Puxa, ao descobrir isso, a gente viu aí uma oportunidade de criar um medicamento para quem tem colesterol alto. E isso eventualmente se traduziu nesse medicamento aí, que é um anticorpo contra essa proteína, em que pessoas com colesterol muito alto podem tomar, tá? Então, como vocês veem, os estudos de genoma humano significam oportunidades em saúde, tanto do ponto de vista da melhor compreensão da nossa biologia, para o desenvolvimento de terapias, como também para essa coisa do que a gente chama de medicina de precisão, da gente, baseado na nossa genética, poder adaptar também o nosso estilo de vida para fazer o melhor da nossa genética. E aí vem uma coisa super importante, né? Pessoal, por que adianta eu saber qual é a minha predisposição para hipertensão, minha predisposição genética? É porque você pode adequar o seu estilo de vida, porque nós não somos um produto só da nossa genética. Na maioria das nossas características, nós somos uma somatória entre a nossa genética e o nosso estilo de vida. E se por enquanto eu não posso mudar a minha genética, sabendo dela, eu posso adequar o meu estilo de vida para, quem sabe, aquela predisposição genética à hipertensão, por exemplo, nunca se manifestar, tá? Bom, então, para a gente poder cumprir essa promessa dessa medicina de precisão, a gente precisa conhecer o genoma de milhões de pessoas no mundo inteiro. A gente precisa entender todas essas variantes, essas variações que existem entre os genomas de diferentes populações. E com isso, o mundo inteiro começou a sequenciar o genoma das suas respectivas populações. O mundo inteiro é um exagero, eu coloquei aqui nesse mapa mais ou menos os diferentes projetos genomas, e a gente vê aí desde a Inglaterra sequenciando 500 mil pessoas, Irlanda 400 mil, Estados Unidos, China 1 milhão de pessoas,
E o que eu queria chamar mais atenção aqui para vocês é esse buraco que a gente tinha aqui no Brasil, tá? Em que a gente não estava caracterizando a genética da nossa população. E aí tem uma questão que é muito importante, que em 2016 a comunidade científica começou a ver uma mega desigualdade também nos estudos de genética humana. Tá? Esse gráfico de pizza está mostrando que 81% do que a gente conhece de genomas humanos e de estudos que são feitos sobre genética humana são feitos em populações de ancestralidade europeia, né? Em brancos, em caucasianos. E isso representa uma super desigualdade, tanto do ponto de vista do desenvolvimento dessa medicina de precisão, que por enquanto é precisa mais para essas populações de ancestralidade europeia, quer dizer, para quem que a gente está desenvolvendo isso, e a perda de oportunidade. Quando você deixa de estudar uma população diferente, você deixa de fazer novas descobertas que podem beneficiar todo mundo. E aí, bom, a América Latina, nessas alturas, era 0,5%. E aí, com isso, né, o que acontece? O que tem de interessante aí sobre a genética, sobre a população brasileira? O que a gente tem de interessante é a nossa mistura, né? Nós éramos aí de 2 milhões a 5 milhões de índios quando os portugueses nos descobriram, vieram quase 4 milhões de portugueses, depois outros europeus, e trouxeram 5 milhões de africanos, quer dizer, metade dos africanos que saíram da África, do continente, vieram como escravos, vieram para o Brasil, africanos de diferentes regiões da África que nunca se encontraram lá, vieram se encontrar aqui, e a nossa colonização se deu muito pela miscigenação dessas 3 populações originais, né? Então, dando origem à nossa população atual, que é absolutamente diversa, né? Não existe uma cara de brasileiro, qualquer um pode ser brasileiro. Então, nós somos essa mistura de DNA de índio, de europeu e de africano, cada um de nós em diferentes proporções, né? E aí vocês podem ver aqui esses gráficos, essas barrinhas. Cada barra dessas é uma pessoa, em que a gente analisou bem superficialmente o quanto do DNA dela, do genoma dela, tem ancestralidade africana em azul, indígena em vermelho e europeu em verde. E vocês veem aí que cada pessoa tem frações diferentes dessas 3 populações, da genética dessas 3 populações. Então, a gente criou esse projeto para pôr o Brasil nesse mapa dos projetos de genética mundiais, e chamamos ele de DNA do Brasil. E, enfim, e aí só para terminar, eu queria mostrar só uma coisa, porque a gente já conseguiu sequenciar os primeiros 1000 genomas, e aí a gente já olhou a ancestralidade, fizemos aquela mesma análise que eu mostrei daquelas barrinhas, só que agora cada linha muito fininha dessas é uma pessoa desses 1000 genomas. E aí, agora em rosa, a gente está mostrando a ancestralidade europeia, então aqui à esquerda a gente vê vários brasileiros com basicamente 100% de ancestralidade de genoma europeu, mas à medida em que a gente vai andando aqui para a esquerda do gráfico, a gente começa a ver as misturas de genomas africanos, europeu e indígenas, e é muito bacana, a gente está conseguindo recuperar esses genomas, fragmentos de DNAs de índios que já foram extintos, mas cujo DNA ainda sobrevive no brasileiro atual. E essas frações de DNA africano também vão poder nos falar muito sobre a história do tráfico escravo e devolver a origem dessas pessoas, elas saberem de onde elas vêm. E a gente é capaz de encontrar aqui misturas de DNA africanos que a gente não encontra lá na África. E a gente vai encontrar isso aqui no brasileiro atual.
Então, eu vou parar por aqui, porque eu acho que o mais legal depois vai ser a nossa conversa, tá bom? Vamos lá ouvir a Ana Paula. Obrigada, Lígia. Vamos lá, Ana? Vamos lá. Obrigada, Lígia. Eu, primeiro, né, mais uma vez queria agradecer a oportunidade de estar aqui, e porque é uma fala que eu, na verdade, já fiz algumas vezes de formas diferentes, em momentos diferentes, e muito recortada, eu acho, porque eu sempre falo muito de mim nas minhas falas, o que eu acho bom, de alguma forma. E então é um prazer estar aqui falando de mim e falando de mim a partir das redes que me formaram, porque se não fossem essas redes, eu seria uma outra pessoa, com certeza. Ter encontrado essas pessoas, seja em grupo, seja de forma individuais, me formou como pessoa. Então são redes, né, da minha vida, dessa minha vida em rede, são redes de trabalho, são redes de afeto, e são redes de interdependência também. Foi algo que eu acho que 2020 tem mostrado para a gente muito forte. Isabela, só me diz se eu estou travando, se está tudo bem. Sabe que hoje a internet aqui está meio assim. Tá tudo bem. Tá tudo bem, então tá bom. Então vamos lá para a apresentação. E no fim, eu sou uma contadora de história, né? Então, acho que é isso que eu também queria fazer aqui um pouco hoje. Tudo começa em 88, né? Acho que é um pouco a leitura aqui, um pouco da fala também da Lígia, né? Da onde eu venho, da onde vem meu DNA. Esses são os pais, e eu tinha ali poucos meses, esse é o meu batizado, então essa é uma das minhas primeiras fotos. E é daí que eu venho, esse é o meu ponto de partida dessa minha criação. Depois, a outra coisa que me forma muito a partir da minha família, pensando a minha família de uma forma muito coletiva, eu só passei a efetivamente ter uma vida um pouco mais individual há, sei lá, 10 anos, 11 anos, desde que eu saí da casa dos meus pais. Mas antes a minha vida sempre foi muito em coletivo. Nessa foto, por exemplo, é uma foto de um aniversário coletivo. Eu faço aniversário em fevereiro, e aí nessa foto estamos eu, meu irmão e minha tia, que ambos, nós três éramos de fevereiro, e a minha irmã, também a Tamires, que era de dezembro. Ela faz aniversário 22 de dezembro. A gente espera até fevereiro para comemorar o aniversário dela, o que sempre foi um drama familiar, para ser um aniversário coletivo sempre. Então, eu sempre soube na minha vida que eu não estava sozinha, que eu estava sempre conectada a outras pessoas, sempre. A outra coisa que me forma enquanto coletivo é que eu sou uma família de axé, eu sou criada na Umbanda, e a minha família é uma família de axé, então eu sempre soube que eu não estava sozinha no mundo, enquanto o que eu via e também enquanto ao que eu não via, porque outros mundos ou outras formas de estar no mundo que não são essas que a gente pode tocar sempre estiveram também muito fortes, muito vivas, muito presentes na minha criação. Essa é a minha tia, na verdade são as minhas duas primas, é porque uma é um pouco mais velha, então eu chamo de tia, mas as duas são primas, a Jaqueline e a Daniele, no centro de Umbanda, onde eu fui criada, né? Que era da minha tia Creuza, que faleceu esse ano, infelizmente. A gente perdeu a nossa matriarca espiritual, mas isso tudo continua muito vivo na gente e na minha família. Depois, minha tia Maria. Então, a outra coisa que me conecta também no mundo são as pessoas mais velhas. A minha família é uma família também de pessoas mais velhas. A minha tia Maria também faleceu esse ano, e faleceu aos 99 anos, e era a pessoa mais velha, então, da família. Ela é irmã da minha bisavó, minha tia bisavó. E então essa grande rede que sempre conectou as crianças, os jovens e os idosos no mundo físico e no mundo espiritual.
esse é o meu ponto de partida no mundo. Encontro do passado, do presente e do futuro que não se perde. Depois, a minha primeira rede fora de casa, com certeza, é a escola. Eu sempre tive uma criação muito dentro de casa, com a minha família, com a minha avó, com os meus pais. E eu sempre na escola. Minha família sempre acreditou muito na escola, na educação. Eu fui para a escola muito cedo. E a escola também se tornou um lugar um pouco de liberdade, de alguma forma. Porque quando eu não estava em casa, eu estava na escola. Eu não tive uma criação de rua. Então, a escola sempre foi um lugar de muito desejo, em que eu queria estar, em que eu queria passar. Eu passava o dia inteiro na escola, às vezes. Eu sempre estudei de manhã, mas às vezes eu ficava o dia inteiro, porque era um lugar que eu gostava de estar. Então, lá na frente, quando eu acabei me tornando educadora, uma coisa que na época eu nem pensava muito em ser, com certeza tem muita coisa aí que vem disso também, desse prazer da educação e o prazer de estar na escola. A escola, para mim, ao contrário, né, eu sei que para muitas pessoas nunca foi um lugar traumático. Eu sempre estudei em escola pública, até o ensino médio, então é um pouco esse lugar e essa primeira rede fora de casa. E aí, essa outra foto é muito legal, porque em 2013, uma amiga minha se tornou professora na mesma escola, que foi a minha primeira escola, a Escola Municipal de Jornalista Brito e Broca, no Morro da Formiga, no Rio, lá na Tijuca. E aí ela me convidou para ir conhecer a turma dela, de alunos. Então eu fui visitar, conversar e contar um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho na minha primeira escola, em 2013. Por isso que essa foto é meio esquisita, porque em 2013 eu não tinha um celular muito bom, mas eu gosto muito dessa foto, é uma ótima lembrança e uma lembrança de como os ciclos, para mim, pelo menos, que a vida não é uma linha que você anda para frente, né? Como você está sempre tendo que retornar, é o Sankofa, né? Você está sempre olhando para trás para poder seguir adiante. Então, para mim também é sobre isso, essa imagem. E como eu também viro uma rede dessas crianças. E aí, o outro lugar que me formou como pessoa e como artista, e também na educação, né? Apesar de não ser uma educação formal, foi o Instituto de Arte Tear, em 2003, talvez, ou 2004. Eu viro bolsista de um projeto social chamado Ciranda Brasileira, um ponto de cultura, dos primeiros pontos de cultura, ainda do ministro Gilberto Gil. E era um grupo de adolescentes se formando, se entendendo no mundo e se formando a partir da produção artística e da cultura, especialmente. Para mim também, a rede que me forma, além da minha família, além da educação, a minha terceira rede de acesso é a cultura. A cultura, com certeza, é o que me faz subir para outro patamar como pessoa. Então, o teatro, que ainda existe, um Instituto de Arte, se eu não me engano agora é Pontão de Cultura, da Rede Carioca, e está lá ainda. Então tem umas fotos de um pouco da gente, e quando eu estava fazendo essa apresentação esses dias, foi muito legal ver essas fotos da gente muito jovem e de uma época em que a gente podia usar verde e amarelo de forma tranquila, sabe? Sem que isso significasse algo que não era o que a gente queria para o Brasil. Então, eu fiquei com saudade de usar verde e amarelo. E a gente cresceu junto, né? Cresceu na cultura, a gente criou espetáculos. Foi no teatro que eu me tornei escritora. Ou, na verdade, o que eu brinco, eu me tornei escrevente, né? Foi quando eu entendi que ser escritor era uma profissão e não era só algo que você jogava no mundo. Apesar de ser isso também, era um momento ali na adolescência em que eu estava precisando colocar coisas para fora, mas foi meu momento da escrita e de me colocar no lugar de criadora. Então, eu escrevia para o teatro, eu escrevia para o que a gente produzia. Então, eu era uma artista, escritora com 15, 16, 17 anos.
E tem essa nossa última foto, a gente comemorou 10 anos, não, 15 anos do Ciranda Brasileira, ano passado, se eu não me engano. E aí teve uma grande festa, reunião lá no teatro, todo mundo já com crianças e barbas. E o Ciranda, na verdade, é um projeto que continua. Inclusive, muitos dos que foram alunos do Ciranda hoje dão aula no projeto de música, de dança, de artes visuais, de literatura. Também entrou o audiovisual, né? Enfim, essa outra rede. Depois, eu saí do Ciranda, saí do teatro, estava fazendo outras coisas, entrei na universidade e eu encontro esse grupo, esse projeto, o Apalp, em 2010. Esse ano faz 10 anos do Apalp, também muito louco esse tempo como corre. E foi quando eu saí, com o Apalp, foi quando eu saí da minha bolha. Foi quando eu conheço o Marcos Vinícius Faustini, ele tinha acabado de lançar o Guia Afetivo da Periferia, o livro. E aí eu encontrei outros, se eu não me engano, 30 artistas, também ligados à palavra de alguma forma, em diferentes áreas, e que eram de diferentes áreas da cidade, né? Porque antes eram as pessoas que estavam numa rede parecida com a minha, eram pessoas que tinham crescido comigo, e ali eram pessoas totalmente diferentes, de lugares diferentes do Rio. Então, um pouco também do que a Lígia falou, né? O quanto encontrar o diferente faz com que a gente cresça. Se a gente está o tempo inteiro ali falando, fazendo, encontrando só os que pensam igual, só os que têm a mesma criação, o mesmo genoma, ou sei lá, a mesma cabeça que você, isso também te limita muito. Então, para mim, o Apalp foi o lugar de encontrar essas pessoas que eu não conhecia e que eram muito diferentes de mim. E foi um encontro incrível, né? Como criadores e como criadores da palavra, especialmente. Foi o lugar também no Apalp em que eu comecei a escrever de uma forma mais livre para falar, inclusive, de mim. Se no teatro eu tinha uma escrita um pouco mais imaginativa, é no Apalp que a minha escrita vai para o lugar da crônica, para o lugar do cotidiano, para o lugar da minha vida. E contar, especialmente, ou também histórias da minha família, coisas que eu vivia. Foi no Apalp que eu tive essa liberdade. Então, depois, em 2012, eu chego ao Observatório de Favelas, a SPOC, a Escola Popular de Comunicação Crítica, dentro do Observatório. Eu me inscrevi porque eu decidi começar a estudar audiovisual, muito pensando o roteiro, coisas que eu queria começar a escrever, e tinha esse curso de comunicação, e tinha uma das áreas que era uma área que era também que eu sempre quis fazer, e tinha uma ênfase no audiovisual. Eu falei, então é esse lugar mesmo que eu tenho que estar, vou lá. E quando eu chego na Maré, eu lembro exatamente do primeiro dia, a primeira aula, assim, a aula inaugural da SPOC. Eu morava no Engenho Novo, peguei o 696, que vai para a Ilha do Governador, desci na Brasil, na Passarela 9, eram umas 19 horas, e as pessoas estavam voltando para casa, e era ali, a Teixeira Ribeiro, a Nova Holanda, com aquele fluxo de pessoas, com todas aquelas pessoas que tinham caras diversas, que tinha carro, tinha mototáxi, tinha caminhão, tinha bicicleta, tinham pessoas, tinha churrasquinho, e assim, e eu olhava, aquilo parecia muito confuso e ao mesmo tempo muito harmonioso. Era como se era uma grande coreografia, assim, uma grande dança onde ninguém se batia, onde ninguém colidia, sabe? Era um grande fluxo mesmo. E eu olhei aquilo e falei, como é que ninguém me falou antes que existia esse lugar na cidade? O que eu estava fazendo da minha vida que eu não estava aqui? E desde então eu nunca mais saí da Maré, né? Em 2013 eu fiquei 2012 indo para lá praticamente todos os dias. Em 2013 eu virei moradora, especificamente. Me considero cria. A Maré foi o último lugar que eu morei antes de mudar do Rio de Janeiro. Então é a minha casa. E foi também no observatório o lugar onde encontrei
o meu bonde, sabe, assim, onde eu olhei um grupo de pessoas da minha geração, porque no Apalp tinha essa mistura, tinha esse encontro do diferente, inclusive diferentes gerações, que eu era até uma das mais jovens, em 2010, né? E quando eu chego no observatório, eu encontro também um grupo de pessoas diferentes, apesar de sermos todos favelados ou periféricos, mas que eram a minha geração, eram pessoas que estavam querendo a mesma coisa que eu, era o meu grupo, era o meu bonde, eram as minhas pessoas. E a partir disso, acho que foi ali que eu falei, existem pessoas que querem a mesma coisa que eu no mundo. E se a gente quer a mesma coisa, é possível fazer um mundo diferente para isso que a gente quer. E aí, paralelo à Spock, também em 2012, eu chego à FLUP, que foi também o primeiro ano da FLUP, a Festa Literária das Periferias, e foi na FLUP em que eu fui publicada pela primeira vez. Então, eu encontrei esse grupo de pessoas também desejosos, mas muito ligados à literatura. Eram pessoas que a gente ouvia muito falar, literatura da periferia, ou a literatura periférica, ou literatura suburbana, muito também, né, a partir do movimento que vinha de São Paulo, da Cooperifa, mas eu não tinha encontrado ainda essas pessoas no Rio de Janeiro. E foi na FLUP onde a gente se encontrou pela primeira vez. E aí cria essa primeira publicação da FLUP, esses 43 novos autores. E aí tem um monte de gente aí, né? Eu, a Yasmin Tainá, o Gessé, o Giovanni, eu acho que foi no ano seguinte, que depois meio que foram para o mundo, assim. Então, também é um lugar onde eu encontrei a minha rede, as minhas pessoas, um lugar de circulação, já que a FLUP tem isso, né, de cada ano, todos os anos, circular favelas diferentes. Esse ano eu participei como orientadora, foi um ciclo em homenagem a Carolina Maria de Jesus, então orientei 30 mulheres nas suas escritas. Então também foi esse retorno, né, como foi lá na escola, esse ciclo que tem início, meio e fim, mas se retroalimenta. Então, como você começa de uma forma e no outro ciclo você está numa outra forma e encontrando o seu próprio rabo. A outra coisa, um outro lugar que eu queria contar e que tem tudo a ver com essa minha trajetória, óbvio, é a Agência de Rede para a Juventude. Eu chego na agência, a agência foi criada pelo Marcos Vinícius Faustini, então vem muito da metodologia do Apalp, e a gente se encontra ali como um grupo. Eu chego primeiro como orientadora, trabalho com a metodologia, trabalho em 2 territórios específicos, Borel e Cidade de Deus, no primeiro ano. E no ano seguinte, eu viro coordenadora de metodologia, uma metodologia que trabalha com jovens de origem popular para criar projetos para intervir na cidade. E como essas redes do território e da cidade proporcionam para esse jovem essa execução desse projeto, não só um projeto de intervenção, mas também um projeto de vida deles. Então, eu fiquei 7 anos trabalhando na agência. É um projeto que eu tenho um trabalho, um projeto, uma rede que eu tenho um afeto gigantesco e que continua e que vai com certeza eleger em 2030, eu acho, o prefeito do Rio de Janeiro, ou a prefeita. E aí é com essa bagagem toda que a gente cria um dos projetos também aí, né, muito trabalhando em projetos de outras pessoas nesse período. E em 2018 eu começo um projeto meu, mas muito coletivo, que é o Querendo Assunto. Resumindo, um dia eu estava em casa assistindo Saia Justa no GNT, olhando aquelas mulheres. Na época não tinha nem a Thais Araújo, nem a Gabi Amarantos, que entrou depois também, eram só mulheres brancas falando de assuntos aleatórios. E eu olhei aquele programa e falei, por que ninguém me chama para falar sobre isso? Assuntos aleatórios, porque eu sempre tenho que estar falando sobre questões tão específicas. E eu sou meio chata com isso, eu falei, não vou esperar ninguém me chamar para falar, então eu vou criar meu próprio programa.
E aí eu chamei um monte de mulher incrível para pensar esse projeto junto comigo. Depois a gente se inscreveu por acaso, né? Nada é por acaso. Exu tá aí. Abriu um edital da Secretaria de Estado de Cultura. A gente se inscreveu e ganhou um prêmio para executar o programa. E ele foi executado em 2018, a primeira temporada, com 5 episódios. Eu apresentando, né? Eu, Ellen Paz e Thaisa Machado. E a gente conversou com 5 mulheres diferentes, todas mulheres negras. A Giovana Xavier, Diane Lima, Dria de Aguiar. Espera que eu vou lembrar de todo mundo. A Flávia Oliveira. Falta uma, meu Deus. Daqui a pouco eu vou lembrar. E é um programa que ele tá online, tá no YouTube, a primeira temporada. É um programa que a gente também tem muito carinho, é um projeto que eu tenho muito carinho. E de como ele, apesar de ter sido um projeto que nasceu ali, né, um dia que eu estava vendo televisão, ele é absolutamente um projeto coletivo de muito afeto, uma rede de mulheres, que eu acho que é essa outra rede, né, também, que me conecta, as mulheres, e como encontrar mulheres desejosas, desejantes e fortalecidas e se fortalecendo, e me fortaleceu também e me fez encontrar no trabalho, no afeto e na vida. E é com essa energia toda que eu chego em Luanda em 2017. Essa foto é muito bonita porque essa é a foto da minha família aqui em Luanda. Quem me trouxe para Luanda foi uma amiga, foi a Luana, tá ali em pé ali na foto. E essa é a família dela, né? Ela é filha de pai angolano, mãe brasileira. E estar aqui em Luanda com certeza só é possível, né? Migrar para qualquer lugar quando você encontra também uma rede de afeto, de pessoas que te querem, uma rede familiar, uma rede do encontro, uma rede do trabalho. Esse é um outro projeto que a gente fez juntos, também aqui na periferia de Luanda, também com meninas e mulheres. É um dia também, um encontro que eu tenho muito carinho. E aí eu percebi, em algum momento, que toda a minha vida eu fui pensada em rede, e que eu nunca tive sozinha. Por um breve momento eu sofri um pouco, e às vezes eu ainda sofro, porque às vezes eu quero fazer coisas sozinhas, e tá em rede, tá em grupo, é difícil, não é uma coisa fácil. A gente, eu acho que enquanto ser humano, e eu fui também, né, educada nesse lugar, para ser independente, para não depender de ninguém, para não depender de homem, para não depender de família, para viver minha vida. Então, eu acho que só em 2020 eu percebi a força de que não é sobre depender, é sobre interdepender, é sobre estar junto, e estar junto é muito bom. Apesar de eu já fazer isso a vida inteira, e só agora eu tive uma clareza sobre isso. E foi com esse desejo que a gente criou a Casa Rede, que é o projeto que eu tenho, dois projetos, que eu tenho muitos projetos, né, na vida, que eu tenho aqui em Luanda. É um espaço, um centro cultural que criamos, eu, Luana, Bartolomeu, Bonnie Sky, Elisângela Rita e Anete Silva. A gente abriu em 2019, a gente tem um ano de casa, um ano e meio, e nasceu com o desejo de ser uma rede que conecta artistas, produtores, pessoas, público, pessoas que querem alavancar a cultura na cidade, sempre no desejo de não ser inventar uma roda, né, mas de fazer essa roda da cultura girar da forma que a gente acha que vale a pena fazer. E é isso. Não sei se eu passei 10 minutos, falei a beça. Adoramos. E é isso, vamos abrir, vamos conversar e tamo junto. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, queridas, muito obrigada. A gente recebeu algumas perguntas, ainda dá tempo de mandarem outras, então eu queria continuar incentivando que vocês dialoguem com a gente através das redes. Esse é um dos ganhos da virtualidade, né? E aí vamos aproveitar as oportunidades que isso representa. Essas duas falas mexem bastante comigo e quase criam uma... Parece que muita coisa se explica, né? Quando a gente vê o nosso DNA assim tão configurado na forma de tantas origens e assim, para mim,
eu sou Isabela, eu nasci na Maré, cresci na Maré, trabalho no Observatório de Favelas desde 2011, tenho uma experiência e uma prática de rede que dialoga muito com a experiência da Ana Paula. Também tenho a vida organizada um pouco nessa metodologia, eu acho, assim. E a partir das perspectivas a partir das quais eu penso a cidade, as nossas questões estruturantes, a nossa sociedade, fica uma provocação ainda maior quando eu olho para o nosso DNA do Brasil e, ao mesmo tempo, olho para a forma como a gente se organiza socialmente, do quanto realmente a nossa sociedade brasileira, o quanto as violências que estruturaram a sociedade brasileira, né, e que marcam a forma como a gente insiste em se organizar, né, estão no nosso DNA, ou seja, é estruturante mesmo, né? E é muito importante que a gente encontre caminhos para olhar para isso e essa seja mais uma justificativa para operar em rede, né? Assim, a partir da perspectiva das estratégias da saúde, claro, e de todas essas possibilidades que a ciência nos apresenta. Mas eu acho que também do ponto de vista do ativismo e da articulação social mesmo, né? Assim, uma vez que a gente entende isso, que a gente tem a oportunidade de entender isso a partir desse diálogo entre duas mulheres tão incríveis, eu acho que fica impossível a gente não operar em rede, a gente não entender que as redes são centrais para se pensar qualquer movimento de reparação de desigualdades mesmo, históricas, de DNA, no campo da nossa sociedade brasileira, né? Então, fico com muito desejo de ouvir mais a Lígia sobre isso, assim, sobre as possibilidades e diálogos que talvez o laboratório já venha fazendo, não sei se exatamente com o movimento social, mas com uma galera talvez da sociologia ou da antropologia, a galera que costuma criar outros espaços de acho que fissura dentro da universidade, que convocam a gente muito a universidade muito para pensar uma ciência que dialoga com as nossas realidades. E, ao mesmo tempo, também, se a Ana topasse, eu queria muito ouvir essa perspectiva mesmo de a gente defender uma agenda de produção de espaços coletivos, porque eu acho que você cita muitos espaços coletivos, né? Acho que, dentro dessa perspectiva da experiência favelada e periférica, para a gente é óbvio que a vida se dá em rede, né? Assim, dificilmente alguém constrói uma casa sozinho, pensando na experiência da favela, da periferia, ninguém levanta um projeto social sozinho. Né? Tudo só é possível porque a gente não tem outra opção que não agir em rede. Mas eu fico pensando sobre esse nosso momento mesmo, assim, político e societário no Brasil, da gente fazer uma defesa também sobre a possibilidade de a gente seguir se organizando em rede, valorizando esses espaços de encontro. E, sobretudo, também, Ana, acho que é importante, porque a gente está falando com uma audiência muito interessante, que ganha o mundo, né, quando a gente vai para a virtualidade, sobre pensar os nós das redes que partem de favelas e periferias, sabe? Que usualmente não são lidos como os nós da produção do conhecimento, da produção da solução, da produção da inventividade. Então, portanto, também te faço esse convite para a gente, enfim, criar aqui mais esse espaço de provocação pública sobre os nós das redes que nascem de favelas e periferias e que apontam para soluções estruturantes mesmo, né? Então, eu vou aproveitar para depois eu não falar tanto de novo, para fazer as perguntas que chegaram aqui para a gente. Uma são para as duas, assim, é uma pergunta que fala: os laboratórios que fazem as pesquisas de DNA para determinar quem são os antecedentes e ancestrais são confiáveis? Então, acho que as duas podem responder a partir de perspectivas diferentes a essa pergunta. Quem faz essa pergunta é a Andréia. Depois, a Sofia pergunta para a Lígia: qual a sua opinião sobre a epigenética? E a terceira pergunta também é para a Lídia, onde se faz esses testes dos genomas? É do Alonso Bezerra. Então, acho que a gente poderia voltar para a Lídia para ver aí um pouco essa minha provocação e essas três perguntas, depois a gente volta para a Ana, para a minha provocação e a pergunta que é mais geral. Pode ser? A gente não está ouvindo a Lídia, não sei o que está rolando. Oi, Lígia, a gente não está te ouvindo. Peraí. Então vou para... vai botar o fone. Não voltou ainda.
Dizem que é a frase mais ouvida em tempos de isolamento. Não te ouço. Seu microfone está desligado. Ou então o seu microfone está ligado. A gente ainda não ouve a Lígia. Então eu vou passar para a Ana, enquanto a gente entende o que está acontecendo com a Lígia. Pode ser, gente? Vai lá, Ana. Pode ser? Tá. Então, é engraçado porque faz um tempo, né, que tem rolado essa coisa dos testes de DNA, ou mapeamento, na verdade, do DNA, especialmente em pessoas negras, porque a nossa história no Brasil foi apagada, queimada, enfim, jogada no lixo. E é engraçado porque nunca foi algo que eu quis fazer. Eu sempre. E eu falo isso também, né? Que eu me percebi brasileira quando eu saí do Brasil. Isso é uma fala, eu acho que um pouco comum para quem migra para qualquer lugar, mas é diferente porque eu sou uma mulher negra que migrei para um país africano com 95% de população negra. Então, teoricamente, essa fala acontece com brasileiros que se acham brancos e vão morar nos Estados Unidos e vão morar na Europa, e só lá eles entendem, ou minimamente entendem, o que é racismo e descobrem, às vezes, que eles são negros ou que eles são latinos, né? A minha experiência é um pouco diferente, porque eu tenho um corpo negro num país de maioria negra. Então, teoricamente, eu não deveria ser diferente. E durante um tempo eu realmente achei que eu não era. E aqui eu percebi que sim, eu sou. E não percebo isso como um problema. E é muito bom poder ser diferente, sabe? Eu não preciso ser uma africana para viver em África, pelo menos na percepção do meu corpo. Isso para mim não é algo, não é uma questão. Então, por exemplo, esses dias eu estava contando, né, que eu ia participar dessa mesa e falei do trabalho da Lígia, e aí uma amiga daqui me perguntou: "Ah, você não tem curiosidade de fazer o teste?" E eu falei: "Olha, hoje até eu acho isso um pouco menos impossível, mas dizer que eu tenho curiosidade não é algo que eu efetivamente tenha. Até porque muito da minha ancestralidade eu não preciso do meu DNA, sabe, para saber. Assim, eu sei que eu tenho 3 tipos de cabelo diferentes na mesma cabeça. Eu tenho um olho um pouco mais puxado por causa de uma descendência indígena do meu pai. Então, o que eu sei já me contempla. E para mim, ser brasileira me contempla muito, apesar de tudo. E são muitos apesares, né? E depois também eu não acho que isso precisa ser uma modinha, sabe? Eu acho que para algumas pessoas isso é importante, enquanto descobertas de si mesmo, enquanto lugar de pertencimento. Eu tenho esse privilégio, né? Como eu contei, de ter acesso às mulheres mais velhas da minha família, de ter um pai muito presente. Então, algumas coisas eu já resolvi durante a minha vida, assim, sobre ancestralidade, sabe? Que o DNA para mim é importante, mas que não me coloca em um outro patamar, assim. Eu já tenho muitos outros problemas para resolver, mas tá tudo bem. Sobre as redes, a gente vem falando isso há muito tempo, né? Eu acho, assim, há pelo menos uns 10 anos, que eu agora pensando, né? Pensando no Apalp. Esse lugar do quanto a favela e a periferia, pelo menos no Rio de Janeiro, né, que é da onde eu posso falar, especialmente, e agora também aqui um pouco de Luanda, elas dão solução para a cidade, para o estado, para o país, para o mundo, sabe? O que seria do mundo, do Rio de Janeiro, sem, por exemplo, o mototáxi? Nada. Assim, a gente estaria totalmente perdido. O que seria sem dessas construções da vida das pessoas sem o puxadinho, sem essa construção coletiva de bater uma laje junto, como você falou, sem a vizinha que fica com a filha, o filho da fulana para ela poder ir trabalhar porque a creche não abriu.
sem a pessoa que guarda o seu lugar na fila do hospital, porque não tem como você sair tão cedo, alguém tem que guardar seu lugar, porque não tem que ter fila. Então, acho que a gente inventou muitas formas de estar no mundo, de estar em rede. Como eu falei, né, a minha criação é uma criação de Umbanda. Na verdade, as duas instituições da minha família, as duas religiões da minha família é a Umbanda e o samba, que é outro lugar de produção coletiva. Se não tiver o coletivo, o carnaval, o samba, que é o que move, né, a cidade do Rio de Janeiro, apesar do tratamento que tem pelo governo, pela prefeitura, se não é o coletivo, esses dois espaços não existem. O candomblé, ele só acontece porque ele é coletivo, ele é chamado de terreiro, é chamado de casa, não é à toa. Então, acho que a gente vem produzindo. E aí, quando eu chego em Luanda, eu achava que o Brasil tinha essa coisa da família, né? Das famílias serem muito próximas, reunião de família domingo, não sei o quê. Aqui, meu Deus, assim, a família é a grande instituição do país, para o bem e para o mal, inclusive. Então, as pessoas decidem as coisas em reuniões familiares, assim, desde coisas muito banais a coisas muito sérias. E isso é muito normal, isso é muito natural. Então é sobre você discutir a sua vida não é sua. A sua vida também é a vida da sua família, e a vida da sua família também é a sua. É o Ubuntu em prática mesmo, sabe? Ninguém fala Ubuntu aqui, mas as pessoas vivem isso 24 horas por dia. Então, o respeito aos mais velhos, desde andar na rua até ser alguém efetivamente da sua família. O mais velho, ele tem um outro lugar na sociedade, que eu acho que a gente perdeu em vários lugares. Então, acho que é isso. Eu acho que o mundo já existe. Eu acho que às vezes a gente fica tentando inventar um novo mundo ou um mundo paralelo, assim, e deixa de olhar para as soluções que nós mesmos, enquanto humanos, que também somos parte da natureza, eu acho que a gente se separa muito da natureza, acha sempre que a natureza está lá e a gente está aqui. A gente é a natureza também. Então, a gente já conseguiu inventar muitas soluções. O problema é que a gente também é muito destrutivo. Então, esse lugar do equilíbrio e dessa percepção do mundo, do outro, que não existe outro, né? Como a própria Lígia disse, nós somos 99,9% iguais. Então, não tem outro. Ah, o outro botou fogo não sei aonde. Não foi o outro que botou fogo, foi você também. Porque o outro também é você. E você também é o outro. Então, enquanto não tiver essa percepção grande, é complexo. Mas acho possível. A gente está, enfim, inclusive enfrentando 2020 dessa maneira. Oi, Lígia, vamos? Oi, acho Aí, que minha agora voz rolou. voltou aí? Sim. Eu queria só complementar, assim, a gente pode aprender muitas coisas analisando esses estudos de DNA de populações, não só sobre saúde, mas isso conversa muito com outras áreas. Antropologia, com certeza, né? A gente vem entendendo de onde viemos, como saímos da África, por onde fomos migrando. Com o DNA, a gente vem aprendendo muito sobre isso. E eu acho que essa coisa, sabe, a gente está vivendo um momento tão cindido de nós e eles, de diferenças, e o que a gente está mostrando e o que a gente está aprendendo com essas coisas todas de análise de genomas é que nós somos todos muito parecidos, todos muito misturados, sabe? E seria interessante, né, alguns grupos radicais de supremacias fazerem suas análises de ancestralidade genética, talvez levassem alguns sustos, né? Então, eu acho que todo esse conhecimento científico ele tem que extravasar, né, a academia e os biólogos e os médicos e não sei o quê, para a gente conseguir explicar o impacto que isso tem na gente como a humanidade toda, da gente se entender mesmo
como uma comunidade que é um contínuo, que não existem essas cisões, tá? Então, eu acho que essa é uma grande contribuição que esse tipo de estudo traz. Quanto às empresas de ancestralidade, como tudo, vai ter coisa séria e coisa menos séria, mas as que estão aí são sérias, são estudos sérios. O que eu não acho muito sério é quando você faz aqueles exames que te dizem se você deve comer amendoim ou castanha do caju, baseado no seu genoma. A gente ainda não conhece o nosso genoma suficiente para isso. Mas esses testes de ancestralidade são legais, enfim, é o que a gente chama de genômica recreativa. E aí, sobre onde você fazer, por exemplo, esse projeto DNA do Brasil, a gente está sequenciando populações específicas, porque são populações brasileiras que a gente já conhece muito sobre a saúde desses indivíduos, eles já foram estudados em outras pesquisas. E porque é importante a gente ter os dados de saúde depois também para cruzar os genomas com os dados de saúde e entender a genética da nossa saúde, tá bom? Acho que a gente está aí no horário, não sei. Gente, chegaram outras perguntas. Tá muito animado o chat no YouTube. Eu aproveitei aqui enquanto estavam falando para dar uma olhada. Então, a Carolina falou, fã da Ana Paula, tô presente. A Rita falou, que analogia perfeita para abordar, vida em rede, que festival, que programação, parabéns aos organizadores e às organizadoras. E aí, Ana, chegou uma pergunta para você, que eu acho que muita gente deve te perguntar isso, a sua rede deve querer muito entender isso. Qual foi a maior motivação para você ir para Luanda? E quando foi o momento que você viu que os projetos de lá poderiam ser grandiosos como os que você realizou aqui no Brasil? Eu vim para Luanda a primeira vez em 2016, a convite da Luana, né, como eu falei, e para um evento, e fiquei muito eu não tinha nenhuma expectativa real mesmo, assim, eu vim porque eu estava de férias e era para um trabalho, outro trabalho, eu falei, claro que eu vou, né? E voltei 2 meses, 1 mês e meio depois, e comecei a conversar com ela sobre possibilidades de trabalho. E aí, início de 2017, eu decidi me mudar e mudei de vez em julho de 2017. A minha motivação foi ter outros problemas em outros lugares. Na época eu tinha 29 anos, então eu estava 29 anos tendo os mesmos problemas na cidade do Rio de Janeiro. Então eu falei, eu preciso ter outros problemas na minha vida, porque problema, né, não dá para fugir deles. Eu sabia que eu não estava indo, sei lá, para um spa. Eu estava vindo viver uma vida. Na vida você vai ter questões. Mas eu queria poder viver outras coisas, outras experiências. É claro que tinha meu trabalho, tinha minha família, tinha meus cachorros, tinha meus amigos, mas eu também não achei que fosse nada que eu não pudesse reconstruir, refazer ou viver de outra forma, experimentar mesmo, né? Enquanto eu tô aí viva, jovem potente, agora não tão jovem mais, né? Já saí da classificação. E eu acho que a hora que eu percebi que os projetos aqui podiam ser grandes foi quando eu encontrei as pessoas. O que me faz estar em Luanda é o encontro com as pessoas. Real, assim. Pessoas que desejosas, desejantes, como eu falei, pessoas que estão vivendo a vida e tentando sempre tornar o mundo um lugar melhor, a cidade um lugar melhor. Luanda é uma cidade muito desigual. Uma desigualdade, às vezes, obscena, assim, que a gente brinca. Mas, ao mesmo tempo, com muitas possibilidades. Então, é nessa possibilidade que eu me ancoro. Existe essa palavra, né? E para viver todos os dias. Acho que é isso. Tá, e seguindo aqui, dando moral para a galera que está dando moral para a gente na internet, a Rebeca Brandão fala, Darcy já dizia sobre isso, salve o povo brasileiro. O Pedro manda muitos corações. A Silvia fala, Ana e Lígia, gratidão. É muito importante reverenciar os antepassados e ancestrais, assim eu penso. Tem uma pessoa que se chama Thalita Leonelli, que diz, querida Ana Paula Lisboa, que esperança você nos traz. Estou trabalhando novamente na Escola Municipal Jornalista Brito Broca, que você nos visitou e compartilhou sua luz. Ela é a professora que te convidou, Ana? Sim, Ah, sim. que Thalita, linda! professora.
Que bom vê-la, lê-la, Thalita. Muito legal também, gente, porque tem muita gente de outros lugares. Então, teve gente falando, olá, Ilhéu está aqui, enfim. A Ana Paula Gualberto disse, a Spock só formou gente braba. Eu concordo. A Spock, a Palp, a agência, impressionante como essas experiências de formação e de mobilização de rede produzidas por pessoas de origem popular mobilizaram tantas outras redes, né? Então, é muito incrível. Eu lembro do Apalp, da experiência de ver vocês se apresentarem lá, e toda vez que eu vejo vocês, e você e outras pessoas que estavam no Apalp em outros movimentos, em outros processos, tem gente se candidatando nessa eleição, então eu não acho nada ambicioso essa proposta aí de 2030 a gente ter um ex-jovem da agência, um jovem da agência, uma jovem da agência se candidatando a prefeita. Isso é possível, né? Assim, a gente constrói os projetos e os espaços para isso mesmo, né? Para fazer esse tipo de disputa. Então, aí, viva a Flup, viva a Cooperifa, que mais? Excelente palestra. Falar, estar, encontrar o diferente só faz a gente crescer. Gratidão, Ana, pelas suas palavras. E viva a Cooperifa e a Flup. O Samba No Sense também está super junto. Uma galera falando da Carolina Maria de Jesus. Viva Carolina Maria de Jesus. Viva Casa Rede. Todo mundo chamando a gente de maravilhosa, incrível, muitos corações. E aí tem uma pergunta que eu acho que é super interessante também, que fala sobre... é da Marilene Nogueira. Ela fala assim, tenho percebido movimentos sociais de periferias mais presentes nos jornais, TV e um tanto timidamente na política. Será mesmo, Ana Paula Lisboa? O que você acha? Gente, só perguntas. Eu acho que sim. Eu falo sempre que assim, a gente estava no pré-sal, assim, em nível de idade dentro do Brasil, né? De visibilidade. A gente estava lá no pré-sal. Então, a gente agora conseguiu subir um pouco. Estamos ali superfície, eu acho. Mas ainda falta muito para chegar num lugar de superfície. E acho que avançou em muitos espaços. Feliz também, né? Como falei, muitas pessoas também que eu conheço dessas redes se candidatando nessa eleição. Tô, enfim, um pouco sentida de esse ano eu não vou conseguir ir votar, mas eu acho que ainda falta muito. Eu acho que precisa isso ser um movimento não individual, mas que seja efetivamente um movimento político coletivo, como o extermínio da população negra ou como o aumento das desigualdades é um movimento, o contrário também precisa ser. A gente está aqui para fazer, claro, sempre o que a gente pode. Mas tenho muita cautela sempre a falar sobre isso, porque eu acho que a gente falta muito, porque e o faltar muito é sempre porque as pessoas que eu vejo nesses estão sempre muito cansadas, estão sempre muito exaustas, porque a gente tem sempre muito peso para carregar, porque a gente tem poucas pessoas para dividir esse peso. Então, eu só vou acreditar numa mudança real quando a gente tiver mais gente para carregar essa mesa, como a Marielle falava. E aí, isso é cansativo para quem está na frente. Acho que é isso. Ana, a Ana Tavares Lima também fala com você o seguinte: parabéns por expor todo o seu caminhar. Que essa fala possa estimular outras mulheres negras ou não para expressarem suas ideias e redescobrirem seus conhecimentos. Meninas, a gente não tem mais perguntas. Calma aí, chegou mais uma. Peraí. Como a Ana e a Lígia enxergam a vida em rede nesse mundo pós-pandemia? Se fala tanto em empatia, mas vejo muito individualismo. E aí, Lígia, como é que você enxerga a vida em rede no mundo pós-pandemia? A gente ainda está surfando na pandemia, né? Então, acho que ainda é tempo da gente pensar também em vida em rede, ajudando a superar a pandemia, né? Eu acho que seria legal até, Lígia, pensar sobre a perspectiva da própria ciência mesmo, assim. Acho que esse pode ser um gancho bacana para a gente pensar muito como, de repente, esse estudo do DNA do Brasil pode, não sei, de alguma forma ajudar a gente a encontrar caminhos possíveis, não sei.
Olha, a gente vai precisar, a gente está precisando já viver cada vez, é, ter muito claro que nós somos uma rede. Quer dizer, não adianta eu usar máscara se todo mundo não usa máscara. Não vai adiantar quando surgir uma vacina, aí eu não vou me vacinar, senão o negócio não vai funcionar. Quer dizer, a gente tem que parar de pensar individualmente. Isso já há muito tempo, né? Mas agora na pandemia isso fica mais agudo. E saber que a gente vive em comunidade, a gente vive em rede e que as suas atitudes têm um impacto em todo mundo, né? E esse vírus ele tem essa lição a nos ensinar. Então, eu acho que a gente vai ter esses desafios dessa conscientização de todo mundo. A gente está vivendo uma fase difícil, que é essa fase do meio termo, né? No começo era muito claro, todo mundo tem que ficar em quarentena, agora é aquele meio grávida, né? Então, eu tenho filha adolescente em casa, elas estão sofrendo porque tem amigas que estão indo em festas de 200 pessoas. E elas dizem, bom, eu vou ser ética, mas fico me sentindo uma otária ao mesmo tempo. Então, sabe, eu acho que é uma oportunidade para a gente pensar nisso. E quando vier a vacina, vai ser esse debate também. A gente vai precisar que não tem essa. Ah, não, mas eu não quero. Pô, você não quer, mas ao não querer, você coloca outras pessoas em risco. Então, pensamento do coletivo, sabe? Eu acho que a nossa cultura ainda tem uma coisa muito individualista e isso, enfim, não é nem o DNA que vai nos ensinar. A gente precisa pensar mais como uma comunidade mesmo, tá? Ana, conta um pouquinho para a gente como está essa movimentação aí de enfrentamento à pandemia em Luanda e também como é que você enxerga essa possibilidade da gente se organizar em rede nesse contexto aí pandêmico e pós-pandêmico. Aqui, desde março, o país parou, assim, né? Tiveram medidas bem restritivas, o aeroporto fechou, as empresas fecharam, tudo fechou, efetivamente. E isso foi se dissolvendo ou diminuindo essas medidas ao longo do tempo. Em algum momento aumentou o número de casos, aí fechou de novo, depois abriu, que faz muita confusão na cabeça. Assim, para mim foram momentos bem difíceis, especialmente porque eu vivo sozinha, então foi um isolamento. Agora, né? Hoje, por exemplo, as escolas voltaram a abrir, as escolas públicas e particulares. Então também é meio que um teste para saber como que isso vai se comportar, né? A partir disso. Mas a máscara, por exemplo, é obrigatória para todas as pessoas, em todos os espaços, inclusive na rua. Eu acho que só para prática de atividade física, em área aberta, é que não é. Mas fora isso, todo mundo na cidade está de máscara. Acho que ajuda bastante, assim, pelo menos tem um pouco esse movimento desse pensamento um pouco mais coletivo, não só pelo coletivo, mas também porque paga multa se você for pego pela polícia sem máscara. Então também tiveram que ter umas medidas mais, né, para doer no bolso. Eu, sinceramente, não sei o que vai ser pós-pandemia, até porque eu não sei nem quando a pandemia vai acabar. Eu já tive muito preocupada em saber. Hoje eu estou vivendo um dia de cada vez e não estou preocupada, assim. Não é que eu não esteja preocupada, né? Mas não estou preocupada em já descobrir isso. Então, foi fazendo isso, vivendo cada dia, ou tentando planejar minimamente o próximo mês. Estou escrevendo meu romance, estou trabalhando, estou fazendo live, estou tentando falar sempre com as pessoas, minha mãe, né, meus pais, minha família que está aí, meus amigos, e tentar minimamente conscientizar, apesar de ser muito difícil, assim, tiveram vários. Esse final de semana foi aniversário da minha mãe, teve festa, assim, né, coisas aleatórias que eu olho e falo, meu Deus, mas ao mesmo tempo é difícil. Eu entendo que é muito difícil, especialmente se você está em determinados territórios, né, como favelas e periferias, onde esse lugar da aglomeração tem outros significados também. Enfim,
Não sei, eu preciso um pouco mais de distanciamento histórico e temporal para poder saber isso. Nesse momento eu estou vivendo de uma vez. Obrigada, Ana. Eu acho que ficam aí muitas lições para a gente, né? Muita coisa para a gente seguir pensando. Eu tentei anotar aqui algumas tags dessa nossa conversa que eu não quero esquecer. O primeiro é que as desigualdades que nos estruturam estão no 0,01% de diferença dos nossos DNAs. Eu nunca mais quero esquecer isso e eu espero que as pessoas que estejam assistindo a gente consigam se comprometer aí com esse 0,01% e que a gente seja incansável na busca pela superação dessas desigualdades que estão justamente aí. O segundo é que essa mesa materializa duas coisas que eu acho que nos dão aula sobre redes. A primeira é a Universidade Pública do Brasil, né? Assim, a Universidade Pública Brasileira, a seriedade dos seus cientistas, os processos que a gente vem construindo a partir das universidades, que são fundamentais, centros de articulação de pesquisa, de encontros. A Ana Paula também traz isso com muita força na fala dela. A Universidade Pública é um dos territórios possíveis, na minha opinião, da superação das desigualdades que nos estruturam, né? Se tem alguma coisa que uma instituição que ainda dá para ter fé no Brasil, eu acho que uma dessas instituições é a Universidade Pública. Então, eu queria muito agradecer a Lígia a disponibilidade e essa garra mesmo para insistir na Universidade Pública Brasileira, sem se acomodar, né? E acreditar que o que a gente está construindo ali pode mobilizar outros futuros possíveis, né? Assim. O terceiro ponto que eu acho que a gente não pode esquecer, porque a Ana Paula traz isso com muita contundência e ela e outras pessoas nos lembram isso quase todas as vezes que essas pessoas falam. Então é sacanagem com essas pessoas a gente não aprender isso, que a gente precisa colocar fé e energia em iniciativas protagonizadas por favelas e periferias e as suas e os seus protagonistas, né? É central isso. É muito importante, né? Já passou da hora disso ser óbvio. Então, acho que a Ana traz isso traz de novo, né? Assim, obrigada, Ana, pela essa generosidade. Desculpa a gente cansar sempre, você e as pessoas que estão carregando a mesa, nós que estamos carregando a mesa, que a gente fica cansado de falar sempre a mesma coisa, mas parece que ainda é necessário e a gente vai insistir aí, enquanto ainda sobrar energia nas nossas juventudes, de falar disso, né? O terceiro ponto, que eu acho que essa última pergunta conecta muito, e que eu acho que para pensar esse contexto pandêmico e pós-pandêmico, a gente não pode perder de vista que, para alguns territórios das nossas cidades brasileiras, só estão conseguindo enfrentar minimamente, eu não vou falar de forma decente, porque eu acho que não é o caso, né? Assim, minimamente, a pandemia do novo coronavírus no Brasil, por causa de articulações de redes que são territoriais. Então, a gente vai ter uma mesa aqui na quinta-feira só sobre isso. Então, aproveitando para fazer esse convite, essa pergunta ela é muito importante para pensar como, mais uma vez, a pandemia traz a infeliz possibilidade da gente enxergar as desigualdades que nos estruturam e encará-las. E se não fossem protagonistas de territórios favelados, periféricos, indígenas, quilombolas, a gente teria um nível muito superior de morte no Brasil. E é necessário que as pessoas que agora têm o privilégio de escolher se querem ou não ir para uma festa, não esqueçam disso, né? Que algumas pessoas as pessoas que moram nesses territórios, muitas não puderam parar de trabalhar. Tem pouquíssimas opções de espaços amplos nas suas casas e ventilados para dar conta. E, mesmo assim, muitas pessoas e muitas organizações se comprometeram com o enfrentamento da pandemia em favelas e periferias no Brasil. Então, assim, não esqueçam disso e assistam à mesa de quinta-feira, porque eu acho que vai ser uma super lição também de capacidade de organização e articulação em rede. A gente vai ter oportunidade, com a mediação do Lino Teixeira, ouvir a Buba, do Fala Cari, o Tacumã, do Xingu, e a Cris, lá de Coroadinho, no Maranhão. Ou seja, algumas regiões do Brasil e experiências singulares de enfrentamento da pandemia a partir de favelas, periferias, quilombos e territórios indígenas. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, uma honra enorme dialogar com vocês duas. Queria sugerir que vocês, caso queiram, façam uma fala final, se despeçam, deixem aí suas redes sociais, enfim, essa possibilidade aí da gente se despedir. E eu queria muito celebrar a possibilidade de dialogar com vocês duas.
Quem começa? Pode ser Lígia? Pode ser, olha, eu só dizer que eu, enfim, adorei participar daqui, porque, enfim, são tipos de discussões que eu não estou acostumada a participar, e visões e questões que me emocionam muito, então eu adorei ouvir a Ana Paula e tudo que foi dito, e e chamar a atenção de que, olha, a ciência também é uma forma de cultura, sabe? A gente tem que, da mesma forma que eu gostaria que os economistas falassem uma linguagem que eu entenda e eu vou atrás da tradução disso, é fundamental as pessoas se aculturarem minimamente sobre ciência, para não ficarem à mercê depois das políticas serem elaboradas sem vocês participarem. Tá? E, enfim, esse é o esforço que a gente faz de divulgação científica, para que todo mundo, né, nessa grande rede de diferentes conhecimentos, os conhecimentos das ciências humanas, sociais e as ciências exatas, biológicas, decidam o que fazer com as novas ciências e tecnologias que as ciências estão descobrindo aí, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Ana? Também só agradecer e, enfim, dizer que é muito bom sempre falar de mim em primeira pessoa, contar a história da minha família, que é a história do Brasil também. Enfim, acho que o que tem de minimamente, se é que existe alguma coisa boa nisso tudo, tá encontrando as pessoas ou outras pessoas, né, nesse online. Talvez, provavelmente eu não estaria nesse festival se não fosse isso aqui, essa possibilidade. Então, como a gente também tem encontrado outras possibilidades de estar no mundo, de encontrar o outro, e que isso não se perca, né? Com pandemia ou sem pandemia, que a gente aprenda com isso, com sempre abrir essa janela, esse horizonte do encontro com a diferença, do encontro. E às vezes a gente acha que não tem nada a ver com o nosso trabalho, com a nossa vida, com a nossa origem, com o que a gente quer, mas a gente se encontra muito, nem que seja nos 99,9% a gente se encontra. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada, meninas. Muito obrigada a vocês todas e todos que acompanharam a nossa conversa. A gente espera que vocês tenham gostado.